nessa primeira, Gabi, aqui. É um pouco pesado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Satisfação estar com o professor Olavo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Coalizão Conservadora. Se você gostar desse tema, se você gosta do professor Olavo, então dê um like no nosso vídeo aí, compartilhe, comente, etc, etc. A gente não é muito disso, mas já que estamos aqui, vamos também fazê-lo, né? Professor, o senhor está muito bonito hoje, né? Nós queremos te agradecer pela presença. Obrigado. Eu sou um de chupa pela queima-ruíz que está apaixonado. Professor, é uma honra e um privilégio recebê-lo aqui. Realmente é algo indizível para nós aqui no canal. Nós somos teus alunos, amantes do teu trabalho e, sobretudo, apaixonados por aquilo que o senhor ensinou ao longo desses anos. Amamos muito o senhor e espero que a gente possa ter uma grande live aqui hoje. Obrigado. Estou às ordens. Então tá, a gente vai começar, professor, mais ou menos por aquilo que foi ontem, né, na sua aula, mesmo que muitos alunos já viram, claro, obviamente, a aula, mas a importância, isso eu já falou em outras aulas há algum tempo já, né, sobre a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Uma coisa que nos chama a atenção, professor, nesses dias de hoje, que tudo aquilo que é transitório tem tomado o lugar daquilo que é eterno, ou daquilo que de fato é a nossa consciência, né? E isso a gente vê na manifestação cultural, política e também no meio do povão, né? Nós acabamos nos abalando por aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, e tudo isso influencia nas atitudes nossas diárias, né? Claro, a reflexão de tudo isso está aí para todo mundo ver, e nós acabamos até muitas vezes depressivos, né? Ou achando, então, professor, que a realidade, de fato, é aquilo que é transitório, aquilo que nós estamos vendo ali com nossos olhos e perdemos o foco daquilo que é essencial para nossas vidas. É sobre isso que eu gostaria de iniciar, professora, com essa pergunta. Como é que o senhor vê isso, né? E nos discorra um pouco mais sobre esse ponto. Bom, então, em primeiro lugar, quanto a essa definição da filosofia, né? Eu obtive essa definição não através do desenvolvimento de uma filosofia minha, mas por um método simplesmente científico. Quer dizer, você pegar todo o material escrito que leva o nome de filosofia e você tentar perceber qual é o elemento constante que tem em tudo aquilo. Quer dizer, você pegar os filósofos mais diversos, né, até antagônicos, dizer o que há de comum, o que permite que essas duas pessoas deem à sua atividade o nome de filosofia. Tá certo? Então, eu vi que a única constante que havia, por exemplo, se você pegar, sei lá, Thomas Hobbes, Kant, Aristóteles, Platão, Michel Foucault, etc., etc., só tem uma constante, que é exatamente essa que eu assim defini, a busca do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, por que é a busca do conhecimento na unidade da consciência e não a busca do conhecimento apenas, a busca da unidade do conhecimento apenas? Porque a busca da unidade do conhecimento seria uma presunção como aquela do Bertrand Russell e Wittgenstein e do Alfred Whitehead no começo do século XX, de fazer uma espécie de uma enciclopédia das ciências. As filosofias seria a condensação do essencial de todas as ciências e formaria, então, uma doutrina estável. Isso é totalmente utópico. Nunca houve filosofia estável. Mas todos aqueles que proclamam que eles são o fim da filosofia, né, entram num vexame desgraçado, porque eles morrem e a filosofia continua. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Hegel, com Heidegger, com o próprio Wittgenstein, com o Giovanni Gentile, todos eles, com o Georg Lukács, o filósofo comunista, todos esses acharam que era o fim da filosofia, eles morreram, a filosofia continuou. Então, eu não acredito na possibilidade de uma unidade doutrinal da filosofia, certo? Uma filosofia que condense os resultados de 20 e tantos séculos de investigação e que fixe premissas que serão válidas daí para dentro. Isso, para mim, é totalmente utópico. Eu não acredito que a finalidade da filosofia seja produzir uma doutrina. Este eu acho o grande engano de muitos filósofos e historiadores da filosofia. Eles acham que a filosofia está buscando uma doutrina. Não.
Filosofia não é uma atividade desse tipo, ela é uma atividade contínua, que não pode parar. Ela é como, não é como, por exemplo, você construir uma casa, a casa fica pronta, né? Ou você escrever um livro, o livro fica pronto. Não, ela é que nem você tomar banho. Você tomou banho ontem, isso quer dizer que você não precisa tomar mais hoje? Não, você vai ter que continuar tomando sempre. Quer dizer, a filosofia é uma atividade. Ela não é uma doutrina. Ela é uma atividade, essa atividade não pode parar. Porque se você perder totalmente de vista o problema da unidade do conhecimento, o conhecimento vira um caos. E, ao mesmo tempo, você não pode alcançar totalmente essa unidade do conhecimento, que seria a filosofia definitiva, a qual não existe. Então, entre, vamos dizer, a utópica, a filosofia definitiva, e a impossibilidade de encontrar uma unidade, a filosofia continua sendo a busca da unidade, busca permanente da unidade. Existem várias atividades desse tipo. Fazer a barba é uma, né? Bom, você não faz mais, mas eu faço a barba e no dia seguinte eu vejo que não adiantou nada, porque eu tenho que fazer de novo, né? Ou, mas é para ficar num negócio mais modesto, fazer o cocô. Você não fez cocô ontem? Quer dizer que não precisa fazer mais hoje? Então, existem atividades que são para a manutenção da saúde humana. No caso da filosofia, da saúde espiritual, evidentemente. O ser humano não pode parar de buscar a unidade do conhecimento, não pode parar de buscar a unidade da sua própria consciência, mas não pode alcançar uma coisa nem a outra. Então, é como em geometria, uma assíntota, né? Quer dizer, uma curva que vai se aproximando de uma reta, aproximando, mas nunca chega lá. Isso é a filosofia. Né? Por isso mesmo, então, eu discordo, eu tenho um grande respeito pelo professor Lawrence Puntel, acho um gênio, mas eu não concordo com a ideia dele de que a filosofia é um discurso sistemático. A filosofia não é um tipo de discurso, de maneira alguma. A filosofia é uma atividade interior. Quando ela se transforma em discurso, ela já está exteriorizada, e o que ela exterioriza é só uma parcela ínfima daquilo que ela realizou interiormente. Quando a filosofia de Sócrates está na consciência de Sócrates, o que ele explicou para os alunos é só um pedacinho disso aí. Então, a filosofia é sempre um aprimoramento da consciência, uma busca da unidade possível do conhecimento. Portanto, não se trata da unidade substancial do conhecimento, mas da unidade apenas acessível a um determinado indivíduo, que é o filósofo. Essa foi a ideia. Né? Perfeito, professor. Diante disso, né, nós encontramos aí, então, uma desordem social, por conta desse pensamento fechado, né, professor? Então, a desordem social, ela toma conta do sistema, de modo que a gente fica na alma doente, né? O ser humano, ele se trai. Então, ele é traído por ele mesmo, né? Dentro do seu coração, da sua mente, ele acaba tendo que, por fim, professor, adotar uma nova posição que é dissonante, né? A original dele, aquilo que ele conhece. Santo Tomás de Aquino tinha uma claríssima consciência de que a filosofia é uma atividade interminável, e de que ela é uma atividade e não uma doutrina. Por quê? Você veja que, nos últimos dias da vida dele, ele disse, perto das coisas que eu tenho percebido esses dias, tudo que eu escrevi antes é palha. Você está entendendo? Quer dizer, ele vinha crescendo, ampliando, chega um ponto que ele não consegue mais expressar aquilo. Então, isso é a filosofia, isso é a busca da consciência. Mesmo que você não consiga expressar. Por coincidência, eu lembro na juventude, eu fiz um voto. Eu rezei, pedi, Deus, eu quero entender certas coisas, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém. É isso? Então, graças a eu ter feito isso, eu ter desistido da presunção de explicar, eu consegui até explicar alguma coisa. A filosofia, ela não é só o que se externa, né, professor? Mas você tem um filósofo filosofando o tempo todo. Né? É por isso que você vê que os grandes momentos do ensino da filosofia são os momentos em que tinha um filósofo vivo filosofando na frente dos alunos. Quer dizer, não era a doutrina que ele passava pronta, senão bastaria ele escrever um livro e estar resolvido o problema. Claro. Eu tive a sorte de conhecer um filósofo desse. O padre Stanislau Lazans era um filósofo de verdade. Tá certo? E eu não sei qual doutrina ele ensinou, eu sei que eu vi o padre filosofando um tempão.
E o senhor aprendeu, é claro, né? Não com os livros escritos, mas empiricamente vendo ao vivo tudo isso. Claro, eu peguei o jeitão do padre, tá entendendo? Eu vi ele fazer isso e eu falei para mim, é isso que eu quero fazer. Tá entendendo? Então não se trata absolutamente de uma carreira de filósofo, filosofia como profissão. Eu acho uma obscenidade considerar a filosofia uma profissão. Né? Ela só é uma profissão no sentido de uma profissão de fé, quer dizer, você tem fé no poder da consciência humana, tem fé no poder do conhecimento e tem fé na misericórdia divina que vai esclarecer os pontos que você pedir. Não é isso? Só nesse sentido que é uma doutrina. Não é isso? Agora, a filosofia é só nesse sentido que ela é uma profissão, mas não é profissão no sentido atual da palavra profissão. É uma coisa que você professa, e não uma atividade feita para você ganhar dinheiro com um chefe numa instituição, etc. Tudo isso, eu acho a organização da filosofia moderna ridícula. Porque você vê, a filosofia alcançou um auge no século XIII. Esse foi o esplendor da escolástica. Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, São Boaventura, é um negócio espetacular. Depois começou a virar bagunça. Quando começou a virar bagunça? Quando criaram os estatutos da Universidade de Paris. Regulamentou o negócio, burocratizou, começou a dançar. O que aconteceu? Começou a aparecer uma filosofia fora da universidade. Descartes não era professor universitário, né? Leibniz não era professor universitário, e assim por diante. Começa a aparecer uma filosofia extra-universitária e anti-universitária, tá certo? Então, essa filosofia informal, de fora da universidade, salvou a filosofia, porque a filosofia da universidade estava decaindo. Está entendendo? Claro. Então, isso aí, se você acompanhar a história, você vai ver que existem momentos de florescimento da filosofia dentro da universidade e depois fora da universidade. Isso acontece o tempo todo. Agora, esse pessoal da mídia brasileira e os acadêmicos brasileiros não sabem disso, porque eles não estudam a história da filosofia. Então, eles acham que a filosofia tem que ser sempre dentro da universidade, besteira. Se fosse assim, a filosofia teria acabado no século XV. Você vê, também na Alemanha, teve no começo, entre os fim do século XVIII e o começo do século XIX, teve um florescimento imenso da filosofia universitária. Tá certo? Mas, logo depois, o que acontece? Começa a aparecer filósofos fora da universidade, inclusive Karl Marx. Qual era a profissão de Karl Marx? Karl Marx nunca foi professor universitário, ele era um jornalista, como eu. Não é isso? E depois aparece Nietzsche. Nietzsche, formalmente, era professor universitário, mas era apenas uma sinecura que foi arrumada para ele pelo seu amigo Jacob Burckhardt, o historiador. E ele, como professor universitário, não fazia nada, né? Até que um dia o Burckhardt falou: pô, pelo amor de Deus, você tem que escrever alguma tesezinha universitária, pelo menos para salvar as aparências. Então, Nietzsche não foi propriamente um professor universitário, e assim por diante. Né? Depois volta a ter um florescimento universitário. É normal, uma dialética, né? Claro. Professor, bom, dito isso, então, é notório, é claro e evidente que essa desordem que acontece todo no sistema brasileiro, no sistema mundial, ele parte de um establishment universitário. Você fica dentro de uma bolha filosófica universitária, então nós não conseguimos mais sair dela, de modo que não se produz mais nada, professor, em 30, 40 anos que se seja tão tangível e aproveitável, a não ser os seus livros. Essa é a realidade. Você vê, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía nenhum livro sobre Aristóteles no Brasil. Como é possível um treco desse? Quando você vê a bibliografia sobre Aristóteles que tem no mundo, é um negócio gigantesco. Aristóteles acho que ainda é um dos filósofos, dos autores mais lidos e estudados no mundo inteiro. A bibliografia aristotélica não para de crescer todo dia. E no Brasil não tinha absolutamente nada. Nada. Quando eu publiquei aquele livro, aí o pessoal da USP, para não ficar atrás, retiraram da gaveta uma tese de um professor de lá, escrita 30 anos antes, e publicaram. Esses são os palhaços, é um negócio impressionante. No Brasil é tudo fingido. No Brasil é só teatro. Né? É tudo carnaval, você está entendendo? Não é uma coisa séria. São pessoas que querem o quê? Eles querem fazer uma carreira universitária. Eles não estão buscando conhecimento. Né? Eu tenho uma filha que estudou História na USP, e falei, como é que está o curso? Ela disse, olha, está até regulamentar, mas acontece o seguinte, lá não existe desejo de conhecimento.
Existe apenas o cumprimento da obrigação burocrática. Então, não tem, vamos dizer, a paixão pelo conhecimento, que é a coisa básica. Né? Então, o pessoal, como não tem isso, então eles tentam preencher a vida dele com uma encenação, tendo parecer importantes, falam de uma maneira totalmente artificiosa, falsa, posada. Né? Eu não aguento ouvir falar esses caras. Eu pego um professor universitário, eu não aguento ouvir mais de 10 minutos, dá vontade de bater, rapaz. Porque é tudo cruzado. Eles não falam como gente, eles falam como se fossem robôs, né? Robô programadinho para parecer bonito, tem que parecer muito educado, em primeiro lugar, né? Quer dizer, sofisticado. Nunca falam um palavrãozinho, nunca mandam ninguém tomar no cu, né? Eles adoram o Lula. O Lula manda todo mundo tomar no cu, e eles cultuam o Lula, mas eles têm que ser educadinhos, né? Então, eles podem fazer espetáculo onde um enfia o dedo no cu do outro, mas não pode falar a palavra cu. Porque daí ofende, né? Pois ofende a honra, né? Agora, enfiar o dedo no cu não ofende a honra de ninguém. Exatamente. Quer dizer, o que é isso, gente? Aonde nós estamos? Isso aqui virou um hospício? Né? Virou. O Brasil já é um hospício. Professor, o senhor falou outro dia, eu vou entrar num outro ponto aqui importante, mas já pegando esse gancho, e eu nunca vou me esquecer desse post, porque o senhor falou também ele em algumas aulas, né? Mas, diante disso, dos fatos, tudo no Brasil faz mal. Comer açúcar, colesterol, correr, comer qualquer tipo de gordura, glicose, certo? Mas dar o cu e fumar maconha é a única coisa que se pode fazer e é bonito no Brasil hoje. Cheirar a coca também é bom para a saúde, né? É um negócio. Mas fumar, a campanha anti-tabagismo tá aí, né? Fumar é pecado, é ruim, mas dar o cu e fumar maconha é tranquilo. Você veja o que está acontecendo agora com esse empenho de certas organizações de controlar toda a conduta humana, nos seus mais mínimos detalhes, incluindo dentro de casa. Existe um estudo feito pelo economista Walter Williams, em que ele dizia que a campanha antitabagista era um balão de ensaio. Era um ensaio de controle social global. Eles fizeram esse ensaio e deu certo. Né? Porque todo mundo acreditou naquela bobagem de fumo passivo. Todo mundo mudou seus hábitos completamente. Né? Então, você veja, se você for pensar mesmo risco para a saúde, você sabe qual é a coisa mais perigosa do mundo? A medicina. Né? Nenhuma doença pode competir em número de mortes com os erros médicos. Né? Exatamente. E não é divulgado, né, professor? É escondido, né? É o tal negócio. Quando eu tinha 30 anos de idade, isso já faz muito tempo, 40 anos, eu trabalhava de editor de texto de duas revistas médicas, que se chamavam Atualidades Médicas e Clínica Geral. Eram revistas de grande prestígio. E um dos consultores da revista era o professor Carlos da Silva Lacars, que foi secretário da Saúde em São Paulo e era professor de doenças epidemiológicas na USP. Era um dos grandes médicos brasileiros da sumidade. E ele escreveu um livro desta grossura, que se chamava Doenças Iatrogênicas. O que é doença iatrogênica? Doença causada pela medicina. E naquela época eu li aquilo, eu fiquei aterrorizado. Né? Eu falei, olha, a profissão médica é muito perigosa. Né? Os médicos têm que ter muita consciência do risco a que eles expõem as pessoas. Né? Também, é claro, eu conheci ali inúmeros médicos notáveis, inclusive o próprio Carlos da Silva Lacars, né? O professor Tufik Matar e outros. Né? Mas também conheci muito picareta, porra. Né? E eu vi o seguinte, que a imprensa médica, ela se baseava sobretudo no quê? Nos anúncios. Então, quem mandava na imprensa médica? Não eram os médicos, eram as farmacêuticas, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que decidia sobre o que a gente ia escrever. É um negócio horrível, né? Bom, professor, no Brasil também é uma coisa bem importante, e eu não vejo campanha contra a dação de cu, né? Nem contra o homossexualismo exacerbado. A AIDS mata demais. E você não vê ninguém falando contra a AIDS, mas Deus me livre, né? Se fizer uma campanha aí contra a AIDS agora. Né? Então, é lamentável a situação que se chega. Mas veja. Alô?
A teoria dos quatro discursos. O senhor citou antes, professor, a teoria dos quatro discursos, né? E na aula de ontem, né, o professor disse que passou a entender a filosofia por meio da leitura do Júlio Stencil, né, do livro dele, do Platão Educador. Essa leitura foi antes ou posterior do desenvolvimento do livro, professor, do Aristóteles? Não, foi posterior, mas quando eu li o Júlio Stencil, eu vi que eu já estava fazendo exatamente aquilo, quer dizer, eu já estava entendendo a filosofia não como uma atividade produtora de teorias, produtora de doutrina, mas como uma modalidade de educação. Qual é o produto da educação? É um livro? É uma tese? Não, o produto da educação é uma pessoa, porra. A finalidade da filosofia não é produzir livros de filosofia, produzir teses de filosofia, é produzir filósofos. Né? Então, com a produção de uma geração de filósofos, você mantém as discussões públicas em alto nível. E isso ajuda todo mundo. Então, a filosofia tem uma utilidade social extraordinária, se for compreendida no seu sentido correto, que é de filosofia como educação. A filosofia é a suprema educação. Né? Então, é a educação de pessoas adultas para as tarefas mais altas da vida individual. É claro, existem outras modalidades de educação, ensinar a criança a ler, por exemplo, né? Você desenvolver ginástica para as pessoas ficarem mais fortinhas, tudo isso é educação. Né? Mas a forma suprema de educação é a filosofia, porque ela visa a produzir, né, o homem que é intelectualmente adulto, intelectualmente maduro. Não é produzir um profissional disso ou daquilo. Você pode ter qualquer profissão. Se você estudar quais eram as profissões dos filósofos ao longo do tempo, veja você. Né? Descartes era militar. Né? Leibniz era diplomata. Né? E assim por diante. Karl Jaspers era médico. E assim por diante. Você tem filósofos em várias profissões. Então, a filosofia em si não é uma profissão. Ela é a maturidade intelectual e espiritual do homem, que serve para todas as profissões e que todas as profissões necessitam. Se você perde essa noção e transforma a filosofia, por sua vez, num tipo de atividade profissional, você mata a filosofia e impede que a filosofia realize a sua verdadeira função cultural, que é a educação para as atividades superiores. E, veja, o que eu estou fazendo? Estou tentando restaurar esse sentido originário da filosofia, que é o sentido que a filosofia tinha em Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas você vê, pergunta assim, que profissional Sócrates formou? Nenhum. Que profissional Platão formou? Nenhum. Que profissional Aristóteles formou? Nenhum. Formou filósofos, isso é o que o Aristóteles chamava os poldaios, quer dizer, o homem maduro, o homem adulto, o homem desenvolvido, o homem consciente dos seus poderes e limitações. Né? Então, o homem consciente também de toda a problemática cultural do tempo dele. É isso que nós precisamos de gente assim, para elevar o nível da nossa discussão popular. Por isso é que eu digo, esse pessoal que fica dizendo que eu sou guru do conservadorismo, caralho, porra. Escuta, primeiro nós temos que tentar restaurar o senso da alta cultura, para pensar em política muito depois. Né? Quer dizer, você vê, a própria eleição do Bolsonaro, eu achei que foi uma ejaculação precoce, porque você elege um presidente, não tem uma militância para sustentá-lo, não tem uma mídia para sustentá-lo, tá certo? E você solta o cara no meio dos leões. Isso é a mesma coisa que matar o cara. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Né? Então, o homem fica sozinho, cercado de inimigos ferozes, bandidos, assassinos. Né? E o que ele pode fazer? Nada. Ainda vai pedir conselho para generais que não entendem merda nenhuma de política, que é um perigo. Né? Verdade. Professor, no seu curso de introdução à vida intelectual e em muitas outras aulas do senhor, o senhor fala sobre a importância de ter esse prévio conhecimento básico, né, historiográfico, bibliográfico, né, do objeto de estudo. Isso é muito bem claro nas suas aulas e no curso, né, e bem importante para o sinal. Veja, há algo além do interesse genuíno pelo assunto que impeça que a precaução metodológica se torne uma tara, porque, veja, o nego tem uma tara disso, ele não é sério para estudar. Nós aqui estamos promovendo o curso com o professor Silvio Grimaldo, endossado pelo senhor, de educação pela leitura dos clássicos. Né? Então, entrar no debate por esse viés
ter o conhecimento prévio, professor, né, de uma historiografia concisa, consistente, né, uma bibliografia muito bem trazida para o nosso momento, para a realidade. Qual é a importância disso, professor? Para que a gente, então, consiga formar isso que o senhor falou aqui agora. De repente, dar um respaldo intelectual e cultural para o próprio político, que vai ser essa manifestação cultural daqui a 10, 15 anos. O primeiro ponto é este. Nós temos que desistir da filosofia como profissão e começar a pensar na filosofia como modo de vida voltado à conquista da maturidade intelectual. O que é a maturidade intelectual? É a capacidade de você navegar no meio de todos os assuntos e todas as dificuldades da cultura contemporânea, o que implica conhecer também a cultura de outras épocas. Né? Então, não é o que se chama vulgarmente cultura geral. Cultura geral é apenas curiosidade. Né? Eu estou falando de alta cultura, isso é outra coisa completamente diferente. Então, a questão da profissão é um problema secundário. Ele pode ter qualquer profissão. Né? Agora, se você já vai estudar voltado a uma profissão específica, você já está mutilando a sua alma. Em primeiro lugar, porque o interesse profissional é um interesse menor. Não é um interesse de tipo espiritual. Não é o interesse da sua alma. Né? É interesse apenas do seu bolso e do sustento da sua maldita família. É isso. Está interessado é só nisso. Então, você pega as profissões superiores e as transforma em instrumentos de um interesse inferior. Aí acabou tudo. Foi isso que acabou com a alta cultura no Brasil. Você vê, eu tive a sorte de conhecer, na década de 80, eu conheci os últimos remanescentes da grande literatura brasileira, no Rio de Janeiro. Ali o Herberto Salles, né, o Josué Monteiro, o Carlos Heitor Coni. O mais novinho deles tinha 80 anos. E a gente pensava, o que vai ser do Brasil quando esses velhinhos morrerem? O que vai acontecer que não tem mais alta cultura. Todos esses eram homens intelectualmente maduros. Você lê, por exemplo, você lê o diário do Josué Monteiro, tem um diário imenso, ou o diário do Herberto Salles. Você vê, esses camaradas pensavam em assuntos de literatura, de alta cultura, todo dia. Isso era a vida deles. Isso não era uma profissão. Isso era o único interesse que eles tinham na vida, está entendendo? Esses eram verdadeiros homens de cultura. Depois acabou. Daí aparece esses monte de bocó, tipo cagada, tipo, né, esses pseudo-intelectuais que destruíram tudo. Acabaram com a universidade brasileira, acabaram com o sistema de educação. E, para mim, todos os responsáveis pela educação brasileira, até agora, deviam estar tudo na cadeia. Eu vi uma reunião de ex-reitores, né? Estava lá Zé Goldenberg, todo mundo dando palpites, falando bonito. Gente, olha o que vocês fizeram com a universidade. A universidade hoje cria 50% dos diplomados da universidade são analfabetos funcionais. Foi vocês que fizeram isso. E você está orgulhoso do que você fez? Você acha que isso te dá alguma autoridade intelectual? Dá autoridade de calar sua boca. Agora, ninguém sai analfabeto funcional do meu curso. O pessoal sempre sai mais inteligente. Graças a Deus. Quer dizer, eu sou um professor, esses caras não. Por que eu sou um professor? Porque isso é a minha vida, isso é o meu coração. Isso não é minha profissão. Se graças a Deus eu ganho algum dinheiro com isso, mas quando eu não ganhava, eu também fazia. E se não estivesse ganhando nada, eu ia estar fazendo do mesmo modo. Porque eu sou isso. Isso não é minha profissão, isso sou eu. É a minha realidade de ser humano, está entendendo? Eu não posso fazer outra coisa, porque você veja, né? Antigamente eu ia assim no barbeiro, e o pessoal está discutindo alguma coisa, não sabia, perguntar assim, pergunta para o professor. Eu não era professor, eu era jornalista, mas eu já tinha apelido de professor nessa época, eu tinha 20 e poucos anos. Né? Por quê? Porque isso é a minha natureza. Meu avô foi professor, minhas tias todas eram professor. Então, isso aí está no meu coração, você está entendendo? Não é minha profissão. Não é um papel social que eu estou desempenhando. Então, a receita para o camarada não ser um filho da puta é levar a vida intelectual a sério como uma missão. Então. Isso é uma missão, é palpável. Claro, como a sua, vamos dizer, eu não sei se eu diria missão, mas tem que ser o seu coração, a sua vida. Né? É aquilo a que você dedica a sua vida, você vive e morre por aquilo. Você está entendendo? Quer dizer, você vê, você me faz uma pergunta, a pessoa me faz uma pergunta, eu não resisto à tentação de responder da melhor maneira que eu possa. É? Se for preciso, se eu não souber, eu vou estudar um assunto, eu vou atrás.
Porque esta é a minha vida, esta é a minha vocação, isso é a minha pessoa, não é uma profissão, você está entendendo? Se a pessoa pergunta qual é a minha profissão, eu nem sei qual é a minha profissão, acho que eu não tenho nenhuma. Né? Eu vou ler uma pergunta aqui, porque é uma pergunta grande, pergunta nossa aqui do Coalizão. Eu vou já entrar mais nessa questão de controle social, né, por conta dessa desordem, né, professor, que nós citamos no começo, né, que levou a tudo isso. E o senhor, claro, como sempre faz, né, com muita maestria, nos responde da melhor maneira. Em meio à peste chinesa, professor, percebemos jornalistas do mundo todo, especialmente de direita, tentando analisar os movimentos econômicos e geopolíticos da China. Contudo, o Kissinger, no prólogo do seu livro sobre a China, afirma que é muito difícil para o Ocidente entender a forma de pensar, planejar e agir da China. Para ilustrar seu ponto, o Kissinger relembra a crise da China com a Índia em 1962 e conta como Mao Zedong, para explicar a sua estratégia. Estratégia invocava a memória de suas guerras entre nações asiáticas. Uma 1.300 anos antes, entre 618 e 907, e outra em 1398, quando o Tamerlão invadiu e saqueou Delhi. Mais chocante para o Kissinger é que ninguém no partido, professor, questionou o fato de Mao utilizar precedentes tão antigos, para Kissinger, em nenhum outro país é concebível que um líder moderno possa iniciar uma grande empreitada nacional, invocando princípios estratégicos de um episódio ocorrido mais de um milênio antes. Muito menos que ele possa confiar que seus colegas compreenderão o significado de suas alusões. Existe na imprensa brasileira ou mundial, hoje, jornalistas ou analistas capazes de entender as políticas e estratégias chinesas. O professor considera essa epidemia um percalço ou um avanço para as ambições chinesas, professor? Por gentileza. Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu nem sei se isso foi invenção chinesa ou se os globalistas ocidentais tiveram um dedinho, tiveram uma contribuição nessa coisa, porque eles estão tirando um proveito extraordinário dessa situação, assim como a China também tirou. Eu acho que nós vamos saber realmente o que aconteceu só daqui 20 ou 30 anos. Porque nesses assuntos de alta política internacional, todo mundo mente. E você só fica sabendo as coisas quando aparecem os documentos, ou as confissões, os livros de memória. Isso sempre leva tempo. Então, isso quer dizer, um comentário diário da mídia é tudo perda de tempo, é só besteira. Só besteira. A gente entende as coisas. Olha, já dizia Santo Tomás aqui, na verdade é filha do tempo. Para você entender um negócio desse, leva muito tempo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho certeza que eu entendi algo do movimento comunista do tempo de Lenin e Stalin. Né? E depois eu não sei. Né? Agora, o pessoal da mídia está todo dia dando palpite, fazendo análise, chutando pra caramba, entendeu? E confundindo mais ainda as coisas. Né? A impressão que eu tenho, professor, é que os jornalistas eles estão fazendo o papel de intelectuais, né? Não que isso seja algum engano, algum erro, porque o senhor mesmo já trabalhou dentro dessa área jornalística, mas na medida em que, ao passo que eles fazem isso, eles trabalham como intelectuais e formam a mentalidade das pessoas, é óbvio, não se há espaço para um outro pensamento que não seja a mentalidade revolucionária. E dentro disso, inclusive a mídia da direita entra também nesse aspecto, professor. Né? A mídia tradicional, ela impõe uma realidade, ou melhor, uma supostamente mais transitória dentro da própria mídia alternativa, muitas vezes. Nós não conseguimos sair dessa bolha e nós não fazemos a filosofia no jornalismo com o coração na mão, como falou o senhor, professor. Sim, sim. Você vê, nos anos 70, eu escrevi um breve ensaio que foi publicado num semanário paulista que não existe mais, que se chama Jornal da Semana, e o assunto chama-se Imprensa e Cultura. Eu observava o seguinte, que até aquela época, até um pouco antes, uma coisa era a alta cultura, outra coisa era o jornalismo. A alta cultura tinha uma atividade autônoma, que era o diálogo entre os grandes escritores, grandes filósofos, etc, etc. E um pouquinho disso aparecia na mídia. Era refletido na mídia, um pouquinho disso. Mas que a situação estava mudando, que a mídia estava adquirindo autoridade sobre a alta cultura e começando a moldar a alta cultura.
e que isso seria o fim da alta cultura, o fim do jornalismo também. É exatamente o que aconteceu. Né? Aí o pessoal diz, o Olavo tem razão. Claro que eu tenho razão, o que eu escrevi aconteceu de fato. Hoje a gente vê. Não há, vamos dizer, se você pega, por exemplo, o ex-antigo suplemento da Folha, o Mais, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais, né? Aquilo ali dava a norma da cultura nacional. Então, era o house organ da Folha de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e o que saía no Mais era a regra, né? O mandamento absoluto, eram os 10 mandamentos da cultura nacional. Né? E isso também aconteceu, mas se você pegar a Carta Capital, também é a mesma coisa. Se você pegar a Veja, é a mesma coisa. Então, é um monte de palpiteiros. É uma coisa impressionante. Veja, o nível de cultura jornalística é uma coisa absurda. Eu estava lendo, hoje mesmo, eu estava lendo, né, artigos do Gustavo Corsão, publicados no jornal O Globo, na década de 70. A análise que ele está fazendo dos problemas da igreja em 1970 parece que está falando de hoje. É um negócio de uma clareza, de uma claridade de visão abismante. E daí eu lembro que, quando eu fui trabalhar no Globo, o chefe da redação era o Luiz Garcia, que é um comunistão velho. Né? E quem foi o responsável por tirar o Gustavo Corsão do Globo foi o Luiz Garcia. E daí eu perguntei, por que vocês tiraram o Gustavo Corsão? Ele falou, porque ele estava muito chato. Claro que estava chato. O Luiz Garcia não entendia o que ele estava lendo. Ele jamais teria condição de entender essas explicações que o Corsão estava dando aqui. Primeiro que ele não conhecia a religião suficiente para saber do que o Corsão estava falando. Muito menos entendia a relação entre a religião e a história. Tá certo? Então, quer dizer, a ignorância virou um padrão de autoridade, uma fonte de autoridade. Eu falei isso aí, o Brasil é o único país em que a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Quer dizer, você tira o sujeito porque você não está entendendo o que ele está falando. Ou seja, a sua ignorância é superior, é autoridade superior à sabedoria do outro. Ou seja, se eu não sei, é porque não existe, então, professor. Eu não conheci, logo, então, essa coisa, o objeto de estudo ele não existe. Quando eu estava no Globo, uma vez eles fizeram uma rodada de perguntas para o Cílio Bocaneira, que era o correspondente, acho que em Londres. Então, eles chamaram vários articulistas do Globo para fazer pergunta para o Cílio Bocaneira. Eu não conhecia o Cílio, né? Não sabia nada a respeito dele, mas eu perguntei o seguinte, olha, é sabido que o emprego de correspondente internacional é um dos empregos preferidos para os serviços secretos infiltrarem pessoas lá. O que você sabe a respeito disso? Ele diz, nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Eu falei, uma maravilha. Quer dizer que a sua ignorância do assunto lhe dá autoridade para sentenciar a respeito. E eu que estou estudando essa porra faz 20 anos, não entendo nada. Tá bom, até logo sair da conversa. Né? Eu não faço mais pergunta para esse cretino. Não tem jeito. Quanto mais ignorante, mais assertivo, né, professor? É o síndrome de Dunning-Kruger, sabe o que é isso, né? É aqueles dois psicólogos que descobriram isso. Quanto menos um sujeito entende do assunto, mais ele se acha conhecedor. É assim, é inevitável. Sim, perfeito. Porque não professor, tem nada, ele não tem ideia do que lhe falta. Eu criei um negócio, o mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É o esquema do que lhe falta saber para você entender melhor aquilo que você já sabe. Então, eu sempre ando com o meu mapa da ignorância, tá vendo? Estou falando aqui desse assunto com você, eu penso assim, os livros que eu não li ainda, que eu vou precisar ler para entender o que nós estamos conversando aqui. Mas o ignorante não estudou bosta nenhuma, então ele não sente falta de nada. Não é uma maravilha? O horizonte de conhecimento, de consciência, professor, fica muito aquém, né, daquilo que é o esperado minimamente para poder opinar sobre qualquer tema. E o palpiteiro, então, ele vira celebridade e, então, é elite intelectual aceitável para essa gente. Sem dúvida. Pois eu não tive um debate com o sujeito que é professor de estudos internacionais, diplomata, etc. Quando ele dizia que o globalismo não existe, eu digo, de fato, para você não existe. Eu posso te dar uma lista de livros a respeito, você não leu nenhum, então para você não existe. Eu vi esse debate, professor.
Eu Não vi. vou dar o nome do desgraçado. Eu vi. Foi no Brasil Paralelo, né? Exatamente. Eu vi. Professor, dentro desse horizonte de consciência, né, nós colocamos, então, como se for um frasco, né? Então, o camarada, ele coloca um certo conhecimento no frasco, aquele conhecimento, ele se amolda ao frasco, né? E tudo que fica fora do frasco, para esse cidadão, não há valor algum. Sobretudo porque ele está dentro desse frasco e não conhece aquilo ali. Então, por não conhecer, ele fica limitado ao seu próprio horizonte. Por isso que eu defini a filosofia Pode falar, unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, o padrão de unidade da sua consciência está mudando dia a dia para acompanhar a sua busca da unidade do conhecimento. Você não estabiliza jamais, nem quando você morre. Entendeu? Então, se estabilizou, acabou. Mas você emburrece. Estabilizou, você esquece até o que você já sabia. Você tem que estar permanentemente... Quer dizer, o mapa da ignorância é um negócio precioso. Né? E eu faço uma ideia do meu mapa da ignorância pelos livros que eu comprei e ainda não li. E o pessoal, às vezes, é claro, eu compro 10 vezes mais livros do que eu consigo ler. Para quê? Para eu saber o que me falta ler para entender alguma coisa, porra. Hã? Por exemplo, o pessoal fala, o que você acha da vida de Napoleão? Fala, bom, eu li aqui umas 4, 5 biografias, mas eu tenho mais 10 na lista que eu preciso ler. Tá certo? Então, eu sei as dúvidas que eu tenho a respeito de Napoleão. Você vê, Napoleão é desde classificado um monstro, um demônio, até um santo. Tem gente que acha tudo isso Napoleão. Fala, então, Napoleão é um problema. Eu não vou resolver o problema de Napoleão. Quer dizer, qual é a sua opinião sobre Napoleão? Eu não tenho opinião nenhuma, eu estou aqui confuso pra caramba. Algum dia talvez eu tenha, mas eu tenho que continuar buscando. E não podemos fugir das dificuldades, das contradições. Você está entendendo? Porque a vida é feita de contradições, né? Então nós temos que ir sempre atrás delas, porque vale mais você ter uma contradição que expressa a sua ignorância do que você ter uma falsa certeza que você inventou ontem. Né? Agora, se você não tem tolerância para com o estado de dúvida, você não estuda nada. Perfeito, professor. Nesse sentido, professor, bom, o camarada, ele fechou o conhecimento para isso, ele fechou a filosofia, ele colocou ela dentro de um pote, mas ele não está em casa fazendo isso sozinho, professor. Ele está na universidade. E ele está ensinando Marx, ele está ensinando Hegel, ele está ensinando toda a filosofia comunista, toda a mentalidade revolucionária está ali, e em momento nenhum você vê o camarada, o professor de filosofia, eu fiz uma parte do seminário, né? Você não vê o filósofo, por assim dizer, filosofando em cima dos pontos. Então, ele mesmo, aquele que está ensinando, ele está imbecilizado e imbeciliza todo mundo. Isso espalha, de fato, a ignorância. E só o que nós vemos, professor, são aspectos, recortes da realidade e nem os aspectos mais básicos da própria realidade revolucionária. O camarada não sabe o que ele está ensinando, nem daquilo que ele está pregando e quer para uma sociedade revolucionária. O cara está perdido dentro do seu próprio horizonte. Então, não há mais filosofia, professor. Não há filosofia como cultura, como missão, como o senhor falou antes, como um sistema que forja o teu caráter, que forja a tua história, até os teus relacionamentos, né, professor? Sem dúvida. Agora, eu faço a seguinte experiência. Imagina assim, a quantidade de conhecimentos que os seres humanos, ao longo dos tempos e nas várias civilizações, adquiriram a respeito de assuntos do mundo espiritual. Anjos, demônios, vida após a morte, né? Tudo que eles pensaram sobre isso. Tudo aquilo que os santos pensaram, tudo aquilo que o Buda pensou, tudo aquilo que Jacob Böhme pensou, tudo aquilo que todos os santos e místicos, autênticos e inautênticos, cristãos e não cristãos, pensaram a esse respeito. É uma massa de conhecimento monstruosa. Pergunto eu, o que Karl Marx sabia disso? Nada. 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 Zero à esquerda. Nada. Como é que um homem que desconhece um assunto desse tamanho pode pretender ter captado o sentido da história? É evidente sobre esse aspecto, Marx é um palhaço.
Ele não tem ideia do problema com que ele está lidando. Né? Ou seja, ele está tão abaixo do problema que ele não consegue imaginar. Ou seja, Marx é uma presunção pueril, idiota. Tá certo? Claro que eu acho que o Marx é um escritor de muito sucesso, ele como escritor de uma eloquência canina, né? Incrível, tá certo? E às vezes análises específicas que ele fez disso, aquilo, acertou um pouquinho. Mas, olha, você não pode comparar Marx com o Leibniz, por exemplo. Você não pode comparar Marx com, sei lá, Mohyeddin Ibn Arabi, o maior filósofo islâmico. Não dá, não dá. Eu estou falando de gigante se você me vem com uma pulga chamada Marx, pô. Que cultura é essa? Né? Perfeito. Professor, a gente observa a realidade. O senhor falou de metafísica agora, né? E o que nós observamos hoje é o descolamento total da realidade, né? Em todos os aspectos, em todas as esferas, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo. O senhor liga isso à ruptura com o metafísico, com o divino, com o sagrado? Como é que o senhor vê isso? Sem dúvida. Você veja. Nós não podemos esquecer a ideia do Anaximandro, o aperon. O que é o aperon? O ilimitado. Nós vivemos dentro de um mundo limitado, circunscrito, que boia dentro do ilimitado. Isso quer dizer o seguinte: a parte principal da realidade é o ilimitado, é o desconhecido. Então, o nosso mundo conhecido boia dentro do desconhecido. Tá certo? E nós temos que alargar este círculo dia a dia, sem nenhuma esperança de poder abarcar o desconhecido. Então, nós temos que estar permanentemente abertos ao desconhecido. Não para que nós o abarquemos, mas para que ele nos abarque e nos molde. Né? O que é a vida religiosa? É isso, é você estar permanentemente aberto a um fator desconhecido, que é muito maior do que o conhecido, e você está permanentemente aberto para que ele te insufle na inspiração e te molde. Agora, que ideia tem disso Karl Marx? Não tem, meu filho. Perfeito. Karl Marx era apenas um macumbeiro. A empregada dele contava que ele, aos 50, 60 anos, fazia uns rituais esquisitos, lá acendeu umas velas, falava umas besteiras. Era macumba. Nunca passou disso. Lê o livro do pastor Richard Wurmbrand, Marx e Satã. Né? É um livro muito impressionante. Porque você vê que o Karl Marx, pelo menos na juventude, ele foi, obviamente, um satanista. Se continuou depois ou não, eu não sei. Mas, olha, ele nunca fez uma análise da sua experiência no satanismo. Né? Então, quer dizer, ele não tinha consciência da sua própria experiência. Você imagina se eu tivesse passado por organização satanista, eu passaria 20 anos depois examinando a minha experiência. Eu não ia mudar de assunto e fazer de conta que eu sou gostosão numa outra matéria. Não dá. Karl Marx é um palhaço, evidentemente. Né? Bom, professor, diante da realidade, né, exposta pelo senhor, algumas coisas o senhor documentou muito bem. Aqui no livro está aqui atrás de mim, o Imbecil Coletivo, né, essa imbecilização de uma classe onde ela aparece agora na classe política. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso aí, e dentro desse aspecto do imbecil coletivo, como é que isso se aplica à suposta pandemia aí, a peste chinesa, né, professor? Esse controle social, como é que isso funciona? O Covid-19, etc., né? Até tem um livro muito bom também sobre toda essa desinformação que tá acontecendo, do Mihail Pachepa, né? O livro Desinformação, baita material também, lembrei dele agora, um documento excelente, tenho aqui, finalizei esse ano, inclusive, um baita material. Como é que o senhor liga esses pontos, professor? Fazer esse link de quando o senhor escreveu o Imbecil Coletivo, a atualização, e com todo esse controle social imposto por uma força humana que é o Xi Jinping, né? Pode falar. Eu tenho muita saudade do tempo do Imbecil Coletivo. Por quê? Como é que eu defini o Imbecil Coletivo? Uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem para imbecilizar-se umas às outras. Quer dizer, elas estavam se imbecilizando através, vamos dizer, do uso de jargão, de figuras de linguagem repetidas, né? Vulgaridades, etc. Porém, hoje, esse processo já terminou. Agora nós já estamos na imbecilidade estabelecida. Você vê, se na época do Imbecil Coletivo você falasse o seguinte, que um ministro de Estado
ia chamar um tipo como esse Felipe Feto para dialogar, ninguém ia acreditar. Quer dizer, isso estava abaixo da possibilidade. Os imbecis dos anos 70, 80 não eram tão imbecis assim. Agora, esse senhor Barroso, esse é um imbecil, obviamente é um imbecil. Esse cara não entende nada de coisa nenhuma. Eu duvido que esse cara seja capaz de ler e interpretar um livro de direito. Ele não é capaz. Ele não sabe o que está fazendo. Esse seu e Moraes também não sabe. Né? Então, veja, chegou ao ponto em que o senhor quer ouvir a opinião do Felipe Feto, meu Deus do céu, que é um imitador de foca. Né? Quer dizer, chega lá, fica ele e Barroso imitando foca. É o que são capazes de fazer. Agora diz que o Nhonho quer conversar com o homem. Todo mundo quer o Felipe Feto como conselheiro. Você, é uma coisa que nos anos 70, 80 era inimaginável. Né? Quer dizer, ninguém imaginava que a coisa podia baixar esse ponto. Já baixou. Agora, os nossos generais e tal, veem isso acontecer e não fazem nada. Né? Estão lá, não são capazes de dizer uma palavra. Né? Então, o nosso presidente também não está dizendo nada. Acho que ele não está entendendo o que está acontecendo. Acho que ele não percebeu a gravidade do que está acontecendo. Professor, o senhor falou um pouco dos generais também. Eu vou entrar nesse assunto aqui do Xi Jinping, né? Essa força da personalidade. Não tem general do Brasil case com a China, porra. E agora, não sei se o senhor acompanhou no Jornal do Professor, do Brasil Sem Medo, o Silvio publicou a matéria, no qual os nossos oficiais estão sendo formados pelo exército comunista chinês. Pois é. Então, em que realidade nós estamos, né, professor? Qual é a mentalidade dessa gente que está aí, desses generais que estão aí, né? Você acha que esses generais, pessoal de academia militar, têm a capacidade de reagir, vamos dizer, a um intelectual comunista que vem formado da China ou da União Soviética? Pelo amor de Deus, os caras fazem um milico de trouxa. Eu vi isso, porra. Eu passei a década de 90 inteirinho falando para militar. O conhecimento que esse pessoal tinha desse negócio de comunismo era zero, eles não entendiam nada. Se eu desse um livro, sei lá, você não pode entender Karl Marx, ele não estudou Hegel. Desse um livro de Hegel para aqueles generais, os caras morriam na página 3. Né? Tinha derrame cerebral na página 3. Então, eles não estão qualificados para lidar com isso, porra. O que eles entendem de comunismo? As ideias que eles têm sobre comunismo são pueris. Pueris. E não é só eles. Esses comentaristas de mídia também. Pega lá esse Marco Antônio Vil, né? Que diz assim, o Lula não é comunista porque ele jamais propôs a estatização dos meios de produção. Falo, meu Deus do céu, que coisa mais imbecil. Quer dizer, estatização dos meios de produção é assim, é um objetivo de longuíssimo prazo. Né? Karl Marx disse que isso ia levar séculos para se cumprir. Quer dizer, o comunista do presente momento não está interessado nisso, está interessado em outras coisas. Mas o sujeito lê a definição de dicionário e acredita que sabe o que é o comunismo. Então é isso, pô. O pessoal confunde a definição de uma palavra com uma realidade histórica. Quer dizer, é uma coisa primária. Eu não posso discutir com essas pessoas. Eu não tenho interlocutores. Eu não posso debater com ninguém. O primeiro debate que me arrumaram foi o do Guim. O do Guim dá para discutir. Né? Agora, com o professor universitário brasileiro, não dá. Com o deputado brasileiro, com o senador brasileiro, não dá. Não dá mais. Né? O senhor sempre fala, né, e sempre cita, né, o von Hofmannsthal, que nada acontece na política que não esteja na literatura, né, professor? Isso é um clássico também. Você sempre dá... Eu dou um exemplo. Quando teve o golpe de 64, o que os escritores de esquerda começaram a fazer? Começaram a produzir romances, contos e peças de teatro. Nessas peças de teatro já aparece tudo o que ia acontecer na política em seguida. Por exemplo, você pega o romance Quarup, do Antônio Calado, já está lá, o padre guerrilheiro já está lá, antes de ele aparecer na realidade. E assim por diante. No livro do Carlos Heitor Coni, Pessacha, Travessia, né? O intelectual que não é comunista, mas que acaba sendo envolvido e acaba entrando na guerrilha, está lá também. Quer dizer, então está tudo no romance. Agora, se algum desses generais leu algum desses romances, não leu. Se lesse, ele teria percebido
o que ia acontecer na política em seguida. É impressionante. Você pega o Marechal Castelo Branco, que esse cara entendia do comunismo, não entendia merda nenhuma, meu Deus do céu. O que ele entendia é o seguinte, qual foi o discurso de posse dele? Ele disse, nós garantimos que a direita reacionária não tomará o poder. Então, quando chega um general para você dizer as Forças Armadas livraram o Brasil do comunismo, isso é uma sórdida mentira. Mentira. Eles entregaram o Brasil para o comunismo, meu Deus do céu. O que eles destruíram foi a direita política. Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, todos esses, né? Acabaram com a direita política e com a direita intelectual. Quer dizer, o boicote à direita intelectual foi a tal ponto, né, que a principal revista brasileira de filosofia, que era de direita católica, né, até hoje os trabalhos publicados nela não têm validade para a carreira universitária. Ao passo que qualquer porcaria comunista publicada na revista comunista vale. Quem fez isso? Os milicos, porra. Quando terminou o período militar, a única força política que restava eram os comunistas. Os comunistas dominaram o país. Quem fez isso? Os milicos. E estão fazendo de novo. Estão vendo aqui, seu Ramos? O seu puxa-saco de comunista, puxa-saco do Aldo Rebelo. É o que você está fazendo de novo. Não aprenderam bosta nenhuma com a experiência de 64. Como é possível uma coisa dessa? Perfeito, professor. A gente fica um pouco apreensivo com essa situação, essa tensão entre a ala militar e o próprio Bolsonaro, né? É uma dificuldade que a gente encontra. Sabemos. Não sei se existe uma ala militar. Eu não posso falar dos militares em geral. Eu posso falar a pessoa em si, o indivíduo, sim. Generais. Eu posso falar desse seu Ramos, desse seu Mourão. Eu não sei o quanto eles representam da Força Militar, não tenho a menor ideia disso aí. Né? Faz mais de 15 anos que eu saí do Brasil, perdi o contato com os militares brasileiros, não sei o que eles estão pensando, mas que esses caras têm merda na cabeça, obviamente tem. Quando eles precisamos casar com a China, me mostra aqui, seu Mourão, me mostra um país que enriqueceu fazendo negócio com a China. Um. Agora, eu lhe mostro 500 que enriqueceram fazendo negócio com os Estados Unidos, inclusive a China. A China, a riqueza chinesa é fruto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram a riqueza chinesa, como fizeram a riqueza da União Soviética. Agora, perfeito, professor. Vocês têm inveja dos Estados Unidos. O anti-americanismo da nossa Força Armada é uma coisa nojenta. Né? Eles, quando precisam, vai lá pedir ajuda para os americanos, depois sai falando mal. É aquele negócio, sabe, por que você me odeia se eu nunca te ajudei? É isso mesmo. Perfeito, professor. Excelente. Eu tenho só mais duas perguntas para a gente finalizar, professor. Veja, o senhor escreveu, citou o Dugin aí, eu vou pegar esse gancho, porque é uma pergunta pertinente para nós também aqui, já estava no script. Em 2011 ou 2013, o senhor escreveu o debate com o Dugin, né? O senhor respondeu, né? O senhor alteraria alguma coisa das três pernas globalistas, professor, da sua opinião daquele material? O senhor acrescentaria, o que o senhor teria para falar sobre isso, sobre alteração ou não? Olha, eu não sei, porque você veja, nos últimos anos nós vimos a China fazer um esforço imenso para ela dominar o globalismo ocidental. Isso começou a aparecer nos encontros de Davos, da palpite, né? Começou a emprestar dinheiro para todo mundo, para dominar os países. Tá? Então, eu não sei mais qual é exatamente o papel da China nesse contexto. Me parece que a China, que aumentou o poder da China, mas não aumentou tanto quanto o Xi Jinping diz também. Militarmente, eles não estão tão bem quanto eles dizem, e economicamente também não estão bem, porque eles não têm comida, porra. Né? Depende China, do Brasil. Depende muito mais do Brasil do que o Brasil depende deles. Então, para que precisa casar com esses caras? Pô? A gente precisa escrever. Nós precisamos fazer exigência, botar o pino na mesa, dizer, aqui, seu chinês, você quer a sua comida, quer lá a sua linguiça, quer o seu franguinho? Vai ter que fazer do jeito que nós queremos, pô. Na verdade, professor, me parece que esse casamento que o Mourão quer e que eles gostam é um estupro diário, né? Ele vai estuprado diariamente e acha que é casamento. É claro que é, ele chama de casamento, mas é estupro. Agora, perfeito. Esse seu Mourão, faz o seguinte, eu dou um livro de Hegel para o Mourão ler. Ele mora na página 3. Por exemplo, eu tenho livros aqui que são livros dos novos teóricos marxistas chineses. Esse pessoal não leu nada disso, pô.
Eles pensam, assim, são idiotas. Você vê, em 1917, o Lenin mandou vários emissários para os países ocidentais, sobretudo europeus, para dizer o seguinte: olha, vai lá e diz para aqueles caras que nós não somos comunistas, nada, nós estamos apenas nos fazendo de comunistas, mas nós queremos é comércio. E todo mundo caiu na treta. Agora, passado um século, o Mourão cai de novo. Ele diz: não, esse negócio ideológico é besteira. Não é que ele chama de ideológico. Escuta, você já viu que, quer dizer, a luta pelo domínio mundial é um negócio só ideológico? É uma besteira. Já mostra que é infantil. Não tem cultura para falar disso aí. Não é isso? Então, ele não tem ideia do jogo de poder mundial, não tem mesmo. Ele acha que agora virou todo mundo comerciante, agora só quer ganhar dinheirinho. Ora, meu Deus do céu, se o chinês quiser só ganhar dinheirinho, ele teria feito um exército do tamanho monstruoso que fez. O que é isto, pô? Como é que um cara que é general... Em que caralho de academia militar você estudou? Que acha que agora os generais chineses são apenas comerciantes. Ora, pô, não é sério isso. Não é... Ele tem que tomar aula, sabe? O Felipe Feto pode ser professor dele, pô. É. Parou aí? O senhor está me ouvindo? Não. Tô. Está me ouvindo? Legal. Vamos encerrar por hoje, continuamos no outro. Sim, claro. Compromisso em seguida. Tá ok. Tá bom? Professor, encerramos. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Nós estamos aqui sempre orando, rezando pelo senhor, tá? Amamos muito o senhor. Fique com Deus e até a próxima, tá bem? Fica com Deus, meu irmãozinho. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, professor. Como é que desligou?